Chegamos! Centralizou? Aí, estamos ao vivo. Boa noite, Boa gente. Boa noite. Em mais um encontro chamado... Da série Caminhos para a Transformação. É isso? Com o tema emoções, né? E hoje nós estaremos falando sobre ressonância. Eu adoro falar sobre ressonância. A Ana Paula mandou, antes da gente decidir o tema de hoje, ela mandou para mim, qual que você quer? Tal ou ressonância? Eu não pensei duas vezes. Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque ressonância tem tudo a ver com frequência, né? Tem tudo a ver com informação, tem tudo a ver com o nosso estado emocional, tem tudo a ver com um sentimento, tem tudo a ver com emoções. Então, na verdade, a ressonância, vocês vão observar que ela é algo muito importante para a gente observar e a gente não percebe que o tempo todo a gente está atraindo coisas pela ressonância. Então, como a gente trabalha as emoções para a nossa ressonância ressoar de forma diferente, né? Então, aí tem a ver com lei da atração, tem uma série de aspectos. A Ana Paula vai ter muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Mas, assim, eu vivo, né? Eu vivo hoje essa realidade de você atrair coisas na sua vida de acordo com a sua frequência vibracional. Então, a gente trabalha as emoções para que a gente consiga ter uma frequência vibracional mais alta, para que a gente consiga atrair coisas melhores para a nossa vida. Então, você cria um círculo virtuoso. Mas vamos falar como é que essa ressonância funciona, né? Que tal ressonância é essa? Onde ela está, onde ela se encontra, como é que ela funciona? Isso a Ana Paula vai poder Thalita, falar. Seja bem-vinda. Bom, é muito interessante que eu acredito que de todas as temáticas que a gente tenha colocado, essa seja a temática que seja menos vendável, atrativa, né? Porque a gente fala assim, caminho da transformação, emoções, ressonância. Aí a pessoa já para e pergunta assim, mas ressonância é uma emoção? É a primeira pergunta que a pessoa faz e a resposta que a gente dá é não. Ressonância não é uma emoção, como é a rejeição, como é o ressentimento, como é o apego, como é a indignação, como é o afeto, como é a compaixão, né? Então, a ressonância, ela não é diretamente uma emoção. A ressonância, ela é criada e compartilhada a partir das emoções às quais eu estou vibrando. Então, por isso que a gente veio numa série de emoções, vamos dizer assim, mais densas, né? Uhum. Emoções mais dolorosas, emoções mais tridimensionais, mais duais, emoções que nos levam muito, assim, naquele sobe e desce. A gente ainda não falou de preocupação, né? Mas a gente precisa falar que sobe e desce para depois falar de ressonância. Porque a ressonância nós vamos nos conectar, nós vamos ressoar, nós vamos vibrar, nós vamos atrair de acordo com a ressonância que eu tô, com as emoções que eu estou trazendo para mim. Então, como a gente já falou de algumas emoções, vamos lembrar algumas coisas. Se eu estiver numa ressonância, se eu tiver numa emoção de apego, de não querer perder, que tipo de vibração eu vou enviar? Eu vou enviar uma vibração de eu tô com medo que alguém tire isso de mim. Então, o que eu vou ressoar? Que ressonância eu vou atrair? De alguém que quer retirar isso de mim. Porque são polos, né? Por isso que a gente fala tanto de dualidade. O polo positivo, o polo negativo. Eles precisam ter um equilíbrio juntos. Então, se eu tô num polo, numa ponta, eu vou precisar atrair o outro polo para que eu entre no que a gente chama de caminho do meio, né? Para que eu entre nessa jornada de entender que tudo está aqui, mas para onde eu vou olhar, ou seja, para onde eu vou ressoar, é o que vai chegar para mim. Se quiser completando. É o que você vai enxergar. É o que eu vou ver, maravilha. Você vai ver, não é isso? Perfeito, vou aproveitar até isso que o Kleber falou. Você já reparou uma coisa pra gente? Vamos supor que você... eu acho isso muito interessante que acontece com as mulheres, né? Você tá grávida, ficou grávida, e de repente, todo lugar que você olha tem uma gestante. Ou você tá preocupada
tá grávida ou não e vai fazer um teste de gravidez. Você não tá preparada para gestar, você nem deseja nesse momento gestar. Aí você, de repente, tá preocupada, vai comprar um teste de gravidez, você olha, começa a olhar na rua, só vê gestante, só vê grávida, só vê grávida, só vê grávida, só vê grávida. Porque é essa informação que você tá mandando, é essa ressonância. Outra coisa interessante, você comprou um modelo de um carro que você nunca tinha visto. Você achou ele lindo, foi lá e comprou. De repente você começa a andar na rua e tem um monte. Um monte igual. Eles brotam, né? Do subsolo, aparecem os carros. Um monte daquele carro igual, um monte igual, um monte igual. Outra coisa interessante que acontece conosco também. Você começa a estudar algo novo, né? Eu falo que são universos que se abrem. O Kleber fala que são prateleiras, né? Prateleiras. Prateleiras. Desse termo. Universos que se abrem. Você resolveu estudar óleo essencial. Você nunca tinha ouvido falar de óleo essencial. Aí você resolveu estudar óleo essencial. De repente, todos os posts são de óleo essencial. Até que tem o nosso robô aqui que pega o que a gente fala, né? Todos os posts são de óleos essenciais, as pessoas conversam com você na fila do banco sobre óleo essencial, as pessoas conversam com você no mercado sobre óleo essencial, as pessoas falam sobre óleo essencial, as pessoas te ofertam óleo essencial. Aí você começa a estudar algo diferente, sei lá, você começa a estudar biometria. Aí, de repente, todo mundo fala de biometria, todo mundo conhece biometria. Você tem até a sensação que, puxa, eu achei que eu estava estudando algo novo e eu quero estudar outra coisa agora, porque todo mundo fala de biometria. Eu, por exemplo, já percebi que tudo aquilo que eu não sabia o que era, que eu passo a saber o que é, todo mundo ao meu redor abre um universo, abre uma nova camada e todo mundo começa a falar daquilo. Por quê? Porque é ressonância, eu passo a ressoar naquela informação, eu passo a vibrar naquela informação. E quando eu vibro, eu ressoo e aí eu começo a ver. Então aquilo que eu não via começa a ser mostrado para mim. Então, na verdade, a gente só vê uma realidade e vê as pessoas de acordo com a nossa vibração. Aí que as coisas vão se mostrar para nós. Eu gosto muito de falar sobre esse exemplo, que é um exemplo simples da gente entender. Se imagine como você fosse um rádio, né? Esse é um exemplo bem simples. Quando você tem uma rádio FM e você está na vibração FM, você só vai conseguir sintonizar FMs. Se você está no AM, você só consegue sintonizar AMs. E é assim que nós somos vibração, tá? Isso já é até comprovado cientificamente. Cada órgão nosso, cada parte do nosso corpo, ela vibra. Então a vibração é algo cientificamente comprovado. E da mesma forma, a ressonância, de acordo com o nosso estado emocional, também é algo que pode ser medido. Então, quando você vibra, se você precisa, se você sente que tua vida não está legal, então é muito interessante o que você está observando, né? Porque se você acha que, por exemplo, a sua cidade é suja, você só vai ver a sujeira. Exato. Porque a gente tem uma tendência a querer ter razão, a querer achar que está certo. Então você está vibrando naquilo, aí você começa a meio que buscar essa verdade que você acha. É uma confirmação. É uma confirmação, né? Então a importância de para você mudar a sua vibração, também mudar o que você observa, mudar o que você busca. Assim como a Ana Paula falou, se eu comecei a estudar sobre isso, é uma coisa positiva. Se você vai estudar, é um conhecimento que você está adquirindo novo. Ok, vai aparecer coisa, mas se você busca coisas que te deixam para baixo, que te deixam baixo astral, e você está ressoando isso, na verdade isso vai acabar se confirmando na sua vida várias vezes. Então, para você obter uma frequência mais elevada, você precisa buscar coisas que te deixem mais elevadas. Agora a Ana Paula vai dar sequência a essa premissa. É muito assim. Eu só vejo aquilo que eu consigo entender. E eu só consigo entender aquilo que eu vibro, porque aí eu vou atrair. Então o Kleber falou assim: vibração, tudo vibra, tudo no universo vibra e oscila. Olha que interessante.
vibra e oscila. Por isso que a gente tem oscilações, altos e baixos. Tudo no universo vibra e oscila. Então é como se fossem vários pulsares. Tudo vibra e oscila. Então, se a minha vibração é alta, se o meu órgão está numa vibração alta, ele vai estar numa vibração de saúde. Então, ele vai mandar essa vibração também para os outros órgãos. Então, o meu corpo físico, no geral, ele vai ter mais informação de saúde do que informação de doença, de descompensação. Então, ele vai atrair, ou seja, ele vai ressoar com hábitos saudáveis. Então, ele vai ressoar com pessoas com mentes saudáveis. Então, ele vai ressoar com situações saudáveis. Então, ele vai ressoar com ambientes informacionais saudáveis, com músicas saudáveis, com pensamentos saudáveis. É por isso que se fala tanto, né? Se a gente pensa positivo, a gente atrai pessoas positivas, a gente atrai situações positivas. Não é que a gente não oscila, porque tudo no universo vibra e oscila, mas a oscilação, ela passa a ser muito rápida, porque a vibração é muito alta. Então a oscilação não permanece, ela fica em pouco tempo, tá? E aí a gente, o quê? Ressoa, ou seja, envia sinal. Então, ressonância, se a gente usar o exemplo do Kleber, né, da estação de rádio, a ressonância é o sinal enviado para o universo, para que seja atraído para nós. Então, a minha vibração é a informação que eu estou atingindo, que eu estou buscando. E a ressonância é o sinal para se conectar e atrair essa informação. Então, vou dar um outro exemplo interessante, né? Usando o exemplo que a Ana Paula deu, de quando a gente pensa em algo, você atrai, ou o oposto vem, né? Você imagina, no lado, um outro exemplo só para um outro lado. Você tem medo de, por exemplo, de ficar doente, de pegar determinada doença. Ou você tem medo de ser atropelado, ou você tem medo de assalto. Que tipo de vibração, que frequência você tá emanando para o universo? Você vai estar o tempo todo preocupado, atento se tem alguém que está olhando para você com ar de suspeita. Então você entra nessa frequência e você vai achar que várias pessoas estão olhando para você com olhar de suspeita, porque é isso que você está procurando. É o que você vai ver, o que você vai compreender. Então, é a informação que você vai enviar, né? É o que você vai vibrar. Aí as pessoas vão perguntar para mim, como é que eu aumento a minha vibração e como é que eu mudo a minha ressonância? Isso é um exercício diário nosso. Exato, perfeito. Isso é um exercício diário, porque todo mundo vai ter um segmento da vida, uma área, um ponto que eu chamo de calcanhar de Aquiles, um ponto que você se preocupa, ou seja, que te traz alguma vibração que não é a mais elevada de todas. E ali é o ponto que você precisa estar atento para mudar essa vibração. Todo pensamento que é repetido, ele vai criar a realidade. Todo pensamento que é jogado ao léu, ele vai ser jogado ao léu. Então, se você pensar algo uma vez, não vai criar essa realidade. Agora, se você pensar 30 vezes, vai criar a realidade. Se você pensar 100 vezes, vai criar a realidade. Então, vai criar mais rapidamente ou mais lentamente, de acordo com a quantidade de pulsos elétricos, de vibração que você envia, de sinais que você envia. Porque aí aquilo que tiver aquela ressonância, você enviou sinais várias vezes, aquilo vai se conectar e trazer para você. Tá? Eu falo que assim, meu sonho de consumo é ganhar na Mega Sena. De preferência essa agora, que já está mais de 100 milhões, né? Ou a da virada, né? Ou a da virada, que é 350 milhões, não foi? Acho que tá. Então, mas quantas vezes eu realmente
penso que eu ganho na Mega Sena e quantas vezes eu penso que eu ganho e depois falo, ai, mas isso é muito dinheiro, ai, mas era melhor eu dividir com alguém, ai, mas como é que vai ser? Eu não vou poder contar para as pessoas. Então, quanto será que eu realmente envio o sinal e mantenho esse envio de sinal constantemente? Ou eu faço a oscilação, não é? Vibra e oscila, ou eu faço a oscilação. Quero, mas não quero. Quero, mas não quero. Quero, mas não quero. Quero, mas não quero. Escolho, mas não escolho. Escolho, mas é desse jeito. Ah, mas era melhor que fosse esse. Mas é melhor que fosse esse. Escolho, mas não escolho. Por exemplo, eu joguei a gente jogou na Mega Sena, né? Os últimos 3 jogos. Ah, era 10 milhões. Eba, eu quero 10 milhões. Ah, agora é 50 milhões. Eba, eu quero 50 milhões. Ah, agora é 100 milhões. Eba, eu quero 100 milhões. Então, quer dizer, eu peço 50, peço 100, peço 10, peço 3 e aquilo, né? Fico tentando controlar e não deixo o universo trabalhar pra mim, então eu vibro e oscilo, vibro e oscilo, vibro e oscilo, vibro e oscilo. Então, pra mim, o meu calcanhar de Aquiles seria ganhar na minha. Isso vale pra qualquer área da sua vida. Qualquer área. Porque às vezes você quer, por exemplo, um namorado, né, uma namorada, aí você, eu quero, realmente eu preciso de alguém. Mas se você parar pra pensar mesmo, quantas vezes por dia você fala, pensando bem, puta, vou perder minha liberdade. Pensando bem, então vai dar trabalho. Você vai colocar uma série de obstáculos para que aquilo não ocorra, né? E o que são esses obstáculos? Esses obstáculos, essas oscilações que a gente coloca, são as nossas crenças limitantes. E o que é a fluidez? A fluidez são as nossas crenças expansivas. Tá? Então, quando a gente entra na fluidez, quer dizer que ali nós quase não temos limitações, não temos oscilações, não temos emoções que baixam a nossa vibração e com isso nos faz ressoar com situações que não são as agradáveis. Isso tem deixa eu só completar, me veio. Uma das coisas que faz que isso aconteça chama dúvida. Dúvida. Perfeito, Kleber, perfeito. Dúvida. Então, a emoção que mais te leva para o convívio de emoções que baixa a vibração é a dúvida. Exato. E a dúvida, ela está em todos os segmentos. Então, a dúvida, ela te mexe com apego, a dúvida mexe com rejeição, a dúvida mexe com ressentimento, a dúvida mexe com indignação, a dúvida está totalmente conectada ao medo. Exatamente. Né? A dúvida, se fosse colocar um gráfico, a dúvida está do lado oposto do fluxo, da fluidez, né? Duvidou, bloqueou o fluxo. Sim, duvidou, bloqueou o fluxo. Duvidou, ativa um pacotão de crenças nossos que nos limitam. Isso tô falando pra nós também, né? Porque o que acontece? O que a gente precisa, né? É o famoso ver pra crer. É, a crença, né? É a crença. Porque como é que eu vou ter confiança em algo se algo não acontece comigo? Como é que eu vou ter confiança se não é palpável? Se não é palpável, se eu não tô vendo acontecer, né? Esse é o grande X da questão. É você realmente deixar largar, aí vem desapego, aí vem uma série de coisas que a gente está conversando, mas estamos falando de ressonância, né? Então a ressonância ajuda muito nesse aspecto, né? Quando você melhora a tua ressonância, melhora a tua frequência, você começa a ressoar coisas positivas para sua vida e isso te ajuda a melhorar o fluxo, porque quando você está bem, as coisas ficam mais fáceis, elas fluem, porque você começa a enxergar o positivo, você começa a enxergar o lado bom das coisas. Isso vai gerando uma confiança. Puxa vida, quando eu enxergo o lado bom das coisas, eu só vejo normalmente o lado bom das coisas. E quando eu não consigo, rapidamente eu consigo reverter, porque eu já aprendi, eu já observei, eu já presenciei, eu já experimentei. Então tem que começar. É por isso que a gente tem várias ferramentas, né, como o Miracle Choice, né, que a gente usa muito para experimentar os milagres, a sensação de você viver o milagre, a sensação de você já ter tido na sua vida algo que você considerava muito difícil de ser feito ou até impossível, que você até duvidava e que aconteceu. E aí aquilo que aconteceu traz nas suas células, na sua memória, na sua matriz
matéria uma certeza, uma confiança. Sim. E aí essa energia dessa confiança daquilo que aconteceu, você para e fala, nossa, eu vivi isso. Eu sei o cheiro, o gosto, a sensação disso. Exato. Então eu vou contar 2 casos, né? Aproveitando que o Kleber gosta que eu conte casos. Falando de ressonância. Primeiro, de uma cliente, né, minha, muito antiga, tal, que ela sempre foi saudável, tinha um processo saudável, mas sempre tinha medo enorme de adoecer. Então, qualquer coisinha que ela tinha, por exemplo, se ela tinha uma tosse, ela já pensava que era um tumor na garganta, e não uma gripe, e não uma sei lá, um desconforto, e não um engasgo, não, já era um tumor, então ela já ia fazer todos os exames focados para isso. Se ela batia o dedão, ela já imaginava que aquilo ia gangrenar. Aquilo não era só uma luxação, uma contusão, né? Você passa uma pomada, um inchaço, né? Não, já era algo... Então, qualquer coisa já era algo muito grande, né? E, claro, ela ficou anos nesse processo de, não, mas sempre é aquilo outro. E fazia exames... E não tinha nada, gratidão, universo, criador, vamos mudar essa chave. Não, ela pensava que era o pior, né? E depois ela sumiu, né? Parei de atendê-la durante uns anos. Quando ela voltou, 2 anos depois, aí ela voltou com uma questão de saúde gravíssima mesmo. Gravíssima. E que o médico falou pra ela, nossa, apareceu do dia para noite, isso daí não estava no exame que ela fazia check-up geral de 6 em 6 meses, não estava no check-up geral de 6 meses atrás. Na verdade, não foi criado do dia para noite, foram todos esses pensamentos, todas essas certezas de que era algo ruim e dúvidas sobre sua saúde que foi criando informação, baixando informação, até que isso fez o que a gente fala, colapsou, né? Criou um colapso ali de onda e criou uma realidade, a qual só ali ela começou a aprender a desfazer, que aí ela entrou no, né? Você queria tanto isso que agora isso foi criado, então agora todo um trabalho para reverter e para criar diferente, tá? Bom, ela está bem de saúde hoje, a questão foi revertida, mas foi um trabalhão, né, energético, clínico, emocional para reverter, e aí ela passou a fazer exercícios diários de tudo aquilo que ela não fazia, inclusive de agradecer. E o que aconteceu? Quando teve um problema de doença, começou a desencadear outros, porque aí a gente vem com ressonância. Informação que vai em cadeia, igual o efeito dominó, que começa a cair, né? E aí eu tenho em contrapartida uma outra história de um outro cliente, que foi um cliente que eu atendi também há muito tempo atrás, e que foi muito interessante, porque ele vinha, assim, ele queria aprender a ter pensamento positivo. Essa foi a sessão dele. Foi uma sessão até muito interessante. Gostaria muito de receber mais clientes assim, né? Ele paga pra isso. E só não deixa de ser muito interessante essa. Muito interessante. Né? Muitas pessoas podiam pensar nisso também. Pensar nisso, né? Quis para aprender. Então ele falou: eu quero aprender a ter pensamentos positivos. E aí eu fiz sessões de crença, aquilo tudo que eu faço, passei uns exercícios para ele fazer e ele ficou repetindo aqueles exercícios. Né? O que eu falava para ele repetia e ele fazia. E ele me disse uma coisa muito interessante, que era, toda vez que vem a dúvida, eu paro e falo, isso não é meu. E vou lá fazer algum outro exercício. Isso não é meu. E vou lá fazer um outro exercício. E ele começou a fazer o inverso dessa outra moça. Ele começou a ter alguns resultados, que nem eram resultados assim, se a gente olhar, grandiosos, né? Mas eram coisas assim, no ambiente de trabalho, que ele
se aborrecia muito, aí ele parou de se aborrecer no ambiente de trabalho. As pessoas implicavam muito com ele no trânsito, na rua, ele parou de ser xingado, de ser implicado na rua. Ele tinha algumas discussões com a esposa, reduziram as discussões com a esposa. Ele não tinha muita coragem de mandar um currículo, ele começou a mandar um currículo, aí ele foi chamado para um outro trabalho. Então, coisas consideradas pequenas e que para eles eram quase impossíveis, ele começou a ter esses resultados, que para ele foram os pequenos milagres. Então, a ressonância, depois eu perdi o contato com ele, eu acho que ele ficou satisfeito com o que ele queria, né? E as ressonâncias, elas começaram a acontecer e a vibração dele começou a mudar, com coisas aparentemente tão pequenas e que foram ficando tão grandiosas. Mas no meu interessante ponto de vista, ele começou identificando que ele tinha dúvida. Então, eu acho que para nós aí fica, como que eu mudo a minha ressonância? Alguns passos para você já começar a mudar a sua ressonância. Primeiro, identificar onde tem dúvida. Segundo, acolher essa dúvida e encontrar uma ferramenta, nem que seja uma afirmação. Isso não me pertence. Para o quê? Sair da grande dúvida e abrir um espaço de fluxo. No momento em que você abre esse espaço de fluxo, começa a mudar a sua vibração e vir uma nova ressonância. Pode ser que de cara não venha aquela ressonância da Mega Sena, que eu desejo muito ganhar e que possamos ganhar, né? Mas já vai abrindo espaço de abundância, de um novo olhar, de uma afirmação diferente. Ao invés de afirmar isto é impossível, só o fato de você falar preciso aprender a fazer isso, posso me abrir para receber isso, já vai mudar a sua vibração, muda as suas emoções e com isso cria uma nova ressonância. Então, qual é o nosso exercício, a nossa prática? É nos abrirmos para novas ressonâncias, porque a ressonância ela vai estar o tempo todo ali, para que você possa ver aquilo que você ainda não viu. E quem desejar aprender práticas mais focadas, porque quando a gente não vê algo, é porque nós temos um véu que esconde, né? Que como se fosse uma catarata cósmica. Boa, hein? Catarata cósmica, essa é nova. Eu vi dessa aí, não, essa é nova. Que tampa a nossa visão. E isso que tampa a nossa visão são véus. E são véus de ilusões. E nós temos alguns véus de ilusões e temos exercícios que podem ser feitos para facilitar a nossa retirada de véus de ilusões, para que a gente possa ver novas possibilidades ou visualizar mais possibilidades, porque às vezes está ali na nossa cara, na nossa frente, e a gente não enxerga, a gente não vê. Muitas pessoas falam, nossa, eu fiquei 20 anos numa relação fracassada, como é que eu não vi isso? Nossa, eu fiquei 5 anos num trabalho opressivo que não tinha nada a ver comigo, como que eu não vi isso? Nossa, meu amigo está ali passando por aquela situação, eu estou vendo a resposta, e como ele não está vendo, está na cara dele, está debaixo do nariz dele. É porque a vibração está mais baixa, que permite que esse véu se forme, esse véu de ilusão fique ali na frente e não nos permite enxergar o que está aqui, ó, grudado no nosso nariz. Então, quem desejar participar, eu fiquei o mês inteiro falando sobre esse workshop, nós já abrimos as inscrições para o workshop Liberando Véus de Ilusão, que são 12 véus. E o primeiro passo aí para vocês é
perceber a dúvida. Porque se a gente nem percebe que duvidou, como é que a gente vai começar a olhar os véus? E tem a dúvida, tem o medo, tem uma série de procedimentos para ampliar a sua ressonância. Resumindo, de uma forma bem resumida, a ressonância é o que vai enviar a informação para atrair para o seu campo. E essa informação só vai poder ser enviada de acordo com a sua vibração. Sua frequência. A sua frequência, né? Então hoje eu vou fazer um envio diferente de energia para vocês. Vou fazer a energia do Touch of Light, né? Vou pedir para vocês fecharem os seus olhos um pouquinho. Então a gente vai começar fazendo a respiração do Touch of Light, que é uma respiração para mudar a frequência e para mudar e ampliar mais a nossa ressonância. Então a gente respira assim, a gente respira pelo nariz e expira pela boca. E quando a gente inspira, a gente traz as mãos no cardíaco e faz uma afirmação: eu sou luz e ação. E quando a gente expira, leva as mãos à frente e faz outra afirmação: e amor em expansão. Eu sou luz em ação e amor em expansão. Eu sou luz em ação e amor em expansão. Eu sou luz em ação e amor em expansão. Eu sou luz em ação e amor em expansão. Eu vou me silenciar por alguns segundos e vou fazer só o movimento para que você faça a respiração e mentalmente traga as afirmações. Quando nós fazemos essa respiração, nós estamos trazendo a energia do prana para nós, a técnica fala isso. Você traz a energia do prana, a energia universal, a energia que te alimenta, que te centra, que te acolhe. Quando você expira e você leva as mãos, você já está enviando a pana, enviando as toxinas, enviando bloqueios, largando, liberando. Então você traz para você uma nova frequência, libera as frequências que estão te bloqueando. Esse é um exercício fantástico para mudar a nossa vibração, de uma técnica maravilhosa. E quando a gente faz junto à afirmação eu sou luz em ação, eu estou trazendo toda essa energia de confiança em mim, de confiança no universo para mim. E quando eu levo e amor em expansão, eu estou levando também para longe, tirando os pensamentos de dúvida, levando a energia do fluir, de expandir, de confiar. Então, quando faço esse exercício, eu já estou mudando a minha frequência vibracional, mudando os meus pensamentos, trazendo uma vibração diferente para mim, levando para o universo, para o meu ambiente, uma outra frequência e com isso criando conexões de novas ressonâncias. Então, como a gente falou de ressonância, nada mais expansivo do que falarmos do Touch of Light, que o Kleber pede tanto para eu falar sobre essa técnica, né? Que é a nossa técnica. E tem muito, ela é muito grandiosa e esse é uma pontinha dela. Então eu deixo para vocês aí como um desafio,
como um exercício, como uma prática, como aquele meu cliente que pediu para mudar os pensamentos dele. Faça por dia, 21 vezes. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Faça 21 vezes essa respiração por dia e a gente se encontra na próxima semana, na próxima live, e você nos conta como é que foi uma semana fazendo esse exercício de inspirar, eu sou luz em ação, e expirar, e amor em expansão. E aí você nos conta qual o resultado disso, da prática. Muito bom. É isso aí. Gratidão a todos, um beijo enorme para vocês e até a próxima semana. Gratidão por nos acompanhar. E Mais quem uma vez. desejar saber do workshop, quem desejar saber do nosso clube de leitura, envie uma mensagem para a gente. Não entre na energia da escassez. Não pense que é caro, que é impossível para você. Mude a vibração, entre em contato, receba mais. Você pode. Isso aí. Arro. Arro.